Livro do Gênesis, capítulo 22, para a glória de Deus, e a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e irmãs. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família, onde quer que você se encontre, amém? Olha, quero agradecer a todos os ouvintes da palavra de Deus por meio deste canal, amém? Como também não posso deixar de agradecer a você aí que tem se inscrito no canal, muito obrigado mesmo, tá bom? Louvado seja Deus. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal também, seja você de perto, seja você de longe, e sejam todos muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Vamos então para a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 22, para a glória de Deus, amém? E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhes, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, aleluia, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e pôs sela em seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços, ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e seguiram juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isso Isaque dizendo a Abraão seu pai. E disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, louvado seja Deus, e estendendo Abraão a sua mão, o tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e viu um carneiro atrás dele, travado pelos seus chifres no mato. Então Abraão tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Por isso se diz até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, deveras te abençoarei e grandissimamente te multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos,
e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Porquanto obedeceste a minha voz. Isso foi o que Abraão fez quando ouviu a voz de Deus falando ali com ele. E como é bom, meu irmão, minha irmã, quando nós obedecemos realmente também a voz de Deus, né? Glórias a Deus. Veja, meu irmão, minha irmã, quem sabe por várias vezes você já ouviu estas mensagens ou esta palavra acerca do que falou Deus para Abraão com relação ao seu filho Isaque, pedindo Deus certamente que Abraão oferecesse ali Isaque em sacrifício, né? O único filho de Abraão, segundo a palavra, aleluia, a qual Abraão amava, segundo a Escritura. Vamos entrar dentro da palavra para nós entender um pouco melhor, amém? E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão. Veja só, Deus estava aqui fazendo o quê? Provando a Abraão. Impressionante. Olha só o que Deus faz. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão. Está aqui, ó. E disse-lhes, olha o que Deus disse: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Quando Deus disse Abraão disse: eis-me aqui. Irmão, como é bom quando logo que Deus fala com nós imediatamente já ouvimos. Isso é bom demais. Porque, veja, quando Deus disse a Abraão, o que Abraão disse? Eis-me aqui. Certamente Abraão já se posicionou, já tomou uma posição para ouvir o que certamente Deus iria ali falar com ele. Glória a Deus. E nós temos também que tomar uma posição, amém? Para ouvir, quando Deus também, quem sabe, está dizendo, aleluia, como diz Deus para Abraão disse: eis-me aqui. Quem sabe você se chama João, Pedro, Paulo, Maria, sei lá, não sei como que você se chama. Mas agora veja, se Deus te chama, Ele te diz: Pedro, o que você diria neste momento? Você diria o que disse Abraão: eis-me aqui. Se Deus diz para você, aleluia, Paula, o que você diria para Deus imediatamente? Você diria: eis-me aqui, como disse Abraão? Veja, observe que foi exatamente isso quando Deus disse Abraão disse: eis-me aqui. Isso é bom demais. Então veja, ele disse, quando Abraão disse: eis-me aqui, olha o que Deus disse: toma agora o teu filho. Deus manda Abraão tomar, exatamente naquele momento, o filho de Abraão. Deus disse para Abraão: toma agora o teu filho. Olha o que Deus fala para Abraão fazer: toma agora o teu filho, está aqui, ó, o teu único filho. Veja só, Deus disse para Abraão tomar agora o filho dele, o único filho de Abraão. É o que diz a palavra, está aqui, ó: Isaque, a quem amas. Olha, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Isso Deus certamente dizendo para Abraão tomar Isaque, que era o único filho de Abraão, a quem Abraão amava, né? Louvado seja Deus, aleluia. E vai-te à terra de Moriá. Deus dizendo para Abraão tomar a Isaque, seu filho, o único filho de Abraão, a quem Abraão amava, e Abraão fosse para a terra de Moriá. Foi Deus dando a ordem para Abraão fazer isso. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E oferece-o ali em holocausto. Deus dizendo para que Abraão oferecesse Isaque ali em holocausto. Está aqui, ó. E oferece-o
ali em holocausto. Está aqui, ó. Sobre uma das montanhas que eu te direi. Não seria sobre qualquer montanha que Abraão achasse que deveria oferecer Isaac, não. E oferece certamente numa montanha ali, que Deus iria dizer qual seria aquela montanha, que certamente Abraão tinha que ir para ali oferecer o único filho de Abraão, Isaac, a quem Abraão amava. Aqui. Não seria em qualquer montanha que Abraão deveria fazer o que Deus estava mandando que Abraão fizesse. É claro que não seria em qualquer montanha, porque não é em qualquer lugar que eu devo fazer, aleluia, aquilo que eu acho que é o que Deus está dizendo. Não, se Deus diz, vai, e lá eu te digo aonde é que você tem que fazer e como deve fazer, eu tenho que ir, chegar lá, esperar Deus dizer, aleluia, onde é que eu tenho que fazer e como eu tenho que fazer. Exatamente o que estava fazendo aqui Abraão, do jeitinho que Deus estava ali mandando que fizesse. Está aqui, ó. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada. Abraão se levanta pela manhã de madrugada, após Deus ter ali certamente falado com ele, né? E pôs sela em seu jumento. Olha o que Abraão faz. Ele coloca sela em seu jumento. Está aqui, ó. Louvado seja Deus. Tomou consigo 2, né, dos seus moços e Isaac. Abraão pega 2 moços de Abraão, e Abraão pega também seu filho Isaac. Está aqui, ó. Amém? Aleluia. Partiu a lenha para o holocausto. Olha o que Abraão faz. Ele parte a lenha para o holocausto. Aleluia. Levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Abraão agora se levanta e vai para o lugar que Deus disse para que ele fosse. Olha a obediência de Abraão. Meu irmão, minha irmã, não foi por acaso que Abraão foi chamado de amigo de Deus. Não foi por acaso, não. Louvado seja Deus. Ao terceiro dia, olha o que acontece ao terceiro dia. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos. Sabe o que Abraão vê? Abraão vê o lugar de longe. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu ali o lugar de longe. Está aqui, ó. Abraão já estava avistando o lugar, só que não de perto, mas de longe. Amém? Glória a Deus. E disse Abraão, aleluia, a seus moços. Abraão agora se dirige aos moços que foram ali com Abraão. Aleluia, ficai aqui. Abraão manda que os moços que foram com Abraão ficassem ali, exatamente naquele lugar. Ficassem ali com o quê? Ficassem ali com o jumento, certamente cuidando do jumento. E para onde é que Abraão iria? Com Isaac. Para onde Deus mandou que Abraão fosse. Mas Abraão deixa agora os seus moços ali, cuidando do jumento, né? E Abraão diz o seguinte: e eu e o moço iremos até ali. Abraão dizendo para os moços: havendo adorado, olha o que Abraão vai dizer: havendo adorado, tornaremos a vós. Ou seja, quando nós adorar, então nós voltaremos para vocês, para os 2 moços que Abraão deixou ali cuidando do jumento. Aí Abraão sai com Isaac. Os moços ficam cuidando do jumento e Abraão vai com Isaac. Está aqui, ó. Louvado seja o Senhor. E tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaac, seu filho, tomou o fogo e o cutelo na sua mão e seguiu Abraão e Isaac juntos. Ou seja, e seguiu o pai e o filho ali junto. Louvado seja Deus. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: olha o que Isaac fala para Abraão. Está os 2 juntos. Isaac certamente se dirige para Abraão, seu pai, e disse: meu pai. Isso Isaac falando para Abraão: meu pai. E ele disse, ou seja, Abraão disse: eis-me aqui, meu filho. Abraão dizendo para Isaac: eis-me aqui, meu filho. Ou seja, estou aqui, meu filho, né? E ele disse, Isaac fala para Abraão o seguinte: eis aqui o fogo
Isaac falando para Abraão, eis aqui o fogo e a lenha. Isaac está mostrando para Abraão, eis aqui o fogo e a lenha, né? Aleluia. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Veja o que fala Isaac para Abraão. Eis aqui a lenha e o fogo. Está aqui, ó. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Veja, irmão, tamanha era certamente a inocência de Isaac, filho de Abraão. Olha o que Isaac fala ali para Abraão, seu pai. Ali estava a lenha, está aqui, ó. Estava o fogo, sim. Mas Isaac quer saber do seu pai aonde é que estava o cordeiro para o holocausto. E Isaac pergunta a Abraão, seu pai, onde é que estava o cordeiro para o holocausto. Está aqui, ó. Quer ver? Aleluia. E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Olha o que Abraão fala para Isaac. Quando Isaac perguntou para ele onde estava o cordeiro para o holocausto. Abraão disse para seu filho Isaac que Deus iria prover o cordeiro para o holocausto, ou seja, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Aleluia, homem de muita e imensa fé, Abraão. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Foi o que disse Abraão para o seu filho Isaac, quando o seu filho Isaac perguntou para Abraão, seu pai, onde estava o cordeiro para o holocausto. Aleluia. Glória a Deus. Abraão disse que Deus proveria para si o cordeiro para o holocausto. Assim caminharam juntos Abraão e Isaac, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. Abraão agora chega no lugar que Deus tinha dito, e edificou Abraão ali um altar. Abraão chega ali ao lugar que Deus tinha dito, e Abraão edifica ali um altar e pôs em ordem a lenha. Abraão coloca em ordem a lenha, amarrou a Isaac, seu filho. Olha só, Isaac foi amarrado. Amarrou a Isaac, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Olha só o que Abraão faz com Isaac. Ele amarra Isaac, seu filho, e deitou, aleluia, sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão, agora o que Abraão faz? E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Abraão estende a mão, toma o cutelo e vai imolar seu filho, fazer certamente aquilo que Deus tinha dito que ele fizesse. E aleluia, Isaac certamente está amarrado. Glória a Deus. Certamente ali em cima da lenha, Abraão estende a mão, aleluia, toma o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus. Olha o que o anjo de Deus faz. O anjo de Deus bradou desde os céus, está aqui, ó, e disse: Abraão, Abraão. Disse o anjo, dizendo. E ele disse: eis-me aqui. Olha o que Abraão diz novamente: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada. O anjo dizendo para Abraão não estender a mão sobre Isaac ou sobre o moço, e que Abraão não fizesse nada, porque Abraão já estava pronto para fazer aquilo que Deus tinha mandado. Mas o anjo disse que Abraão não estendesse a sua mão sobre o moço, e disse também que Abraão não fizesse nada. Mas por quê? Porquanto agora sei que temes a Deus. Veja só, porquanto agora sei que temes a Deus, né? E não me negaste o teu filho, o teu único filho.
Viu? E não me negaste teu filho, teu único filho. Então o anjo disse que agora sim, sei que temes a Deus. E não me negaste teu filho, teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos. Agora Abraão, levanta ali seus olhos. Aqui ó. E viu. Olha o que Abraão vê. Um carneiro atrás dele. Louvado seja o Senhor. Travado pelos seus chifres no mato. Então Abraão tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho, em lugar de Isaque. Olha o que Abraão faz. Ele oferece esse carneiro, né, em holocausto no lugar de quem? Do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, louvado seja Deus, o Senhor proverá. Olha só que nome foi que Abraão deu àquele lugar. O Senhor proverá. Por isso se diz, até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Louvado seja o Senhor. Então um anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez. Olha, então o anjo do Senhor chamou a Abraão pela segunda vez, né? Desde os céus, aleluia, glória a Deus, e disse, por mim mesmo jurei. Olha o que o anjo está dizendo para Abraão, por mim mesmo jurei, amém? Diz o Senhor, Deus certamente dizendo, porquanto fizeste esta ação, ou seja, por causa do que Abraão fez, amém? E não me negaste teu filho, aqui ó, o teu único filho. Olha o que Deus agora promete, olha o que Deus fala agora, deveras te abençoarei e grandissimamente te multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Mas foi por causa que Abraão não negou ao Senhor o único filho que Abraão tinha, Isaque, a quem Abraão amava. Você está entendendo? Mas foi porque Abraão obedeceu o que Deus disse que ele fizesse. Que é preciso, irmão, irmã, é preciso nós entender a palavra de Deus. Amém? Nós temos que procurar entender a palavra do Senhor, porque aquilo que Deus disse que nós temos que fazer, é necessário que eu faça, se é para mim fazer. Aquilo que Deus disse que é para você fazer aí, é necessário que você também faça, porque Deus disse que é para fazer, temos que fazer. Então o que Deus mandou que Abraão fizesse, Abraão fez. E quando Abraão, aleluia, vai imolar o seu filho, você vai ver então o anjo brada desde os céus, porque viu que Abraão ia fazer aquilo mesmo. Então dá-lhe o anjo uma ordem, o Senhor dá uma ordem para que Abraão não estendesse a mão sobre o moço para imolar. Não. E Abraão então vê o quê? Um carneiro ali, já estava ali preso, para que fosse o quê, irmão? Louvado a Deus, para que fosse oferecido ali sobre o altar em holocausto, no lugar de quem? De Isaque, filho de Abraão. Amém? Aleluia. E a tua descendência, e em tua descendência, serão benditas todas as nações da terra, na descendência de quem? De Abraão. Porquanto obedeceste a minha voz, porquanto obedeceste a minha voz. Como é lindo, irmão, como é lindo, irmã, como é lindo, amado ouvinte da palavra de Deus, quando nós obedecemos a voz de Deus. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, amado ouvinte da palavra de Deus, eu não sei o que Deus tem mandado aí que você faça, mas como é maravilhoso quando nós obedecemos a voz de Deus. Abraão obedeceu, está aqui ó, quer ver? Porquanto obedeceste a minha voz. Não tem como eu ficar sem recompensa por obedecer a voz de Deus. Não tem como você ficar sem recompensa
por obedecer a voz de Deus, ainda que eu não queira uma recompensa por obedecer a voz de Deus, mas eu tenho uma recompensa por obedecer a voz de Deus. Ainda que você não queira uma recompensa por obedecer a voz de Deus, mas você também tem uma recompensa por obedecer a voz de Deus. Veja qual foi aqui a recompensa que Abraão teve por obedecer a voz do Senhor. Está aqui, ó. Deveras te abençoarei, está vendo? E grandissimamente te multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Está vendo o que Deus falou para Abraão? Que a descendência de Abraão possuiria o quê? A porta dos seus inimigos. E em tua descendência, ou seja, na descendência de Abraão, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Está entendendo? Ó, então Abraão voltou para os seus moços e seguiram juntos para Berseba. Abraão habitou em Berseba. Meu querido amado irmão, ouvinte da palavra de Deus por meio do canal, obedeça aí a voz de Deus, tá bom? Louvado seja Deus. Olha só o que Deus mandou que Abraão fizesse, né? Com o único filho de Abraão, Isaque, a quem tanto Abraão amava. E Abraão fez como Deus mandou. Amém? Que eu possa estar também fazendo como Deus manda. Que você possa aí estar também fazendo como Deus manda. Amém? Louvado seja Deus. Abraão não negou, né, o único filho de Abraão, Isaque, a quem Abraão amava. Amém? Por ordem de quem? De Deus, quando pediu que Abraão, louvado seja Deus, tomasse naquele momento Isaque, o único filho de Abraão, a quem Abraão amava, e fosse ofereceu-o, né, em holocausto. Veja, Abraão fez direitinho como Deus mandou. Louvado seja Deus, que eu possa estar também fazendo direitinho como Deus manda, que você possa aí fazer direitinho também como Deus tem mandado. Louvado seja Deus, tá bom? Deus proveu, né? Louvado seja Deus aqui. Louvado seja Deus, como Isaque perguntou para Abraão, aleluia, onde estava o cordeiro para o holocausto? E a resposta de Abraão para Isaque foi que Deus proveria para si o cordeiro para o holocausto. E quando Abraão foi para imolar Isaque, o anjo bradou desde os céus e disse para que Abraão não estendesse as mãos sobre o moço. Por quê? Porque ali, naquele exato momento, Abraão provou que realmente amava mais a Deus do que o seu próprio filho, ainda que o amor que Abraão tinha por Isaque era muito grande, mas provou Abraão para Deus que o amor que Abraão tinha para com Deus era maior. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, a tua vida, a tua casa e a tua família. Fiquem todos na santa, gloriosa e eterna paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a vida de todos em nome do Senhor Jesus.